Essa semana tivemos Opus 4.7, ChatGPT 5.5 e GPT Image 2. Imagina essa corrida com essa guerra de gigantes. Nesse contexto, vem DeepSeek 4. Sim, o rei voltou e com uma proposta bem diferente. Não, eu não quero ser o mais inteligente. Eu sou o quase lá. O quase lá, com preço de povo, vale muito mais do que a IA mais inteligente com preço de elite. DeepSeek é um reposicionamento, é sim uma estratégia, é cultural, ele é o rei, ele voltou, por isso ele está novamente mexendo nas estruturas das IAs. É sobre isso, então vem comigo. DeepSeek é um laboratório de inteligência artificial chinês que apareceu ali em meados de 2024 e eu lembro que derrubou as bolsas de valores dos Estados Unidos e foi assim uma revolução. E aí todos imaginaram, nossa, agora acabou o ChatGPT, só que não foi muito bem assim. E DeepSeek está aí, ChatGPT também, ambos fazendo história. E é legal dizer que assim, eles têm dois modelos, então tem o DeepSeek V4 Pro, ok? Mesma lógica do Gemini, do ChatGPT, e o DeepSeek, o V4, o modelo Flash. Mas aqui tá a grande cereja do bolo. A versão Flash é muito atrativo porque ele se torna um dos modelos mais baratinhos que se tem. Então, por exemplo, se você usar um Open Router, se você usa nas suas automações, você como desenvolvedor, você dono de produtora, de agência, o DeepSeek V4, o Flash, aqui ele se torna um grande competidor porque ele é mas extremamente barato. Aqui nós vamos mudar o nível da conversa. Vamos falar de preço. E falar de preço em IaaS, a gente fala por milhão de token, aí a gente divide entrada e saída. Esse é o padrão. Então vamos lá, para comparar. Opus 4.7 custa 5 por milhões de token a entrada e 25 de saída. Vai guardando esses números. GPT 5.5, 5 de entrada versus 30 de saída, ok? O DeepSeek V4 Pro é 1,74 de entrada por 3,48 de saída. Olha a diferença. E a versão Flash, então, é um absurdo, cara, de barato. A entrada é 0,14 com 0,28 de saída. Vocês entenderam que ele é um modelo, cara, que ele é destruidor para a galera usar em automações, usar na área corporativa, em grandes processamentos, etc. Porque ele é quase igual água. Água no Brasil, né? Extremamente barato. Então vamos lá. Isso também representa, se a gente for comparar grosseiramente, a 90 vezes menos do que custaria o Cloud Opus e por que não falar o ChatGPT 5.5, tá? E vamos ao SWE Bench Pro. Aqui tem números também bem interessantes. Vamos lá. O Opus 4.7 cravou 64,3%, ChatGPT 5.5 58,6%, mais abaixo. E DeepSeek V4 Pro 55,4%, ó, ele encosta, é só 3 pontos de diferença para alcançar o ChatGPT 5.5. E aqui vocês entenderam qual que é a vitória? A vitória aqui é total, é inteligência, é preço, é disponibilidade. Sim, DeepSeek faz uma ruptura entre as IAs. É o quase lá que muda tudo. Deixa eu ser honesto com vocês. Olha, DeepSeek 4 tá longe de ser um Opus 4.7, um ChatGPT 5.5, tá? Porque ele vai pegar um pouco no processamento mais high-tech da coisa mesmo. No texto, no criativo, ele não vai pegar subcamadas, hermenêuticas, intenções e consequências de uma decisão ou de uma escrita. Isso aí é muito sofisticado, ok? E também na codificação ele não vai tão fundo como um Gemini 3.1 Pro ou mesmo o Opus, que na minha opinião é a IA mais fodida, desculpa o termo assim, em conseguir codificar, né? Mas ele chega no quase lá. Esse chegar no quase lá, ele é muito importante porque 80% das nossas atividades do dia a dia é o quase lá. Você não precisa de Opus, o ChatGPT 5.5, para fazer um dossiê do seu último Meet, de uma reunião, saber quais foram os últimos e-mails que chegou até você, quem você vai responder,
como pegar uma headline rápida para postar ali no Instagram e etc. Essas pequenas atividades, vamos dizer que utiliza 80% de uma IA Premium, o DeepSeek atende, e é nesse nicho que ele está reinando, e aqui ele é muitíssimo inteligente. Aqui também eu preciso dizer uma verdade, é tech sem hype. Eu tentei rodar DeepSeek no meu Instapy, para quem não sabe, é um boot que avisa dos meus novos vídeos para os meus amigos no Instagram. Essa iniciativa surgiu como um objeto de estudo aqui do meu canal mesmo, para eu ter o que mostrar para vocês, e o boot foi crescendo, enfim. E eu não consegui usar porque ele não é multimodal, só por esse motivo, tá? Mas via OpenRouter, com ele, sim, via texto eu consigo usar sem enxergar nada, sem OCR. E aí eu também tentei entrar no DeepSeek via prompt, via web, e perguntei qual que era o modelo, ele me respondeu que era o modelo V3, vou deixar até aí fácil na tela. Ou seja, também não consegui usar muito bem via web, e a gente precisa aquilo que a gente chama de wireless, que é conectar algo agora para fazer uma ponte com o DeepSeek V4. É o único jeito de usar. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não está tão facilitado assim. Então, você tem que ter um Zed da vida, um VS Code, por exemplo, um Cloud Code no seu terminal, e aí você um Open Cloud, melhor ainda, né, que está tudo aberto, você põe um Open Router e conecta com o DeepSeek V4, e assim ele funciona, e funciona bem, mas aqui também com algumas ressalvas. Senti ele muito lento, e isso tem uma explicação. Ele é open source. Então, open source quer distribuir a inteligência e não infra. DeepSeek é um projeto desprovido mesmo de recurso, vamos colocar assim. Ele é simplesinho, então ele precisa brilhar na sua genialidade. Então ele parte do pressuposto que ser genial vai espalhar e rapidamente empresas vão absorver e vão falar, não, pode usar aí meu servidor, e vai alocando e o negócio vai crescendo de uma forma que tende a ficar mais acessível, mais rápido, mais otimizado e etc. Mas aqui também, por outro lado, quero abrir meu coração, eu fiquei muito feliz de rodar o DeepSeek, porque ele tem um fator tipo vou apresentar aqui, o Fusca. O Fusca, sei lá, ele tem uma áurea, ele é midiático, a gente sabe que ele não é uma Ferrari, a gente sabe que ele não é um 4x4, que ele vai voar, que ele vai subir barranco, mas quando a gente olha um Fusca na rua, bem conservado, poxa, a gente fala, uau! A gente entende que teve um dono com consciência, que fez todas as manutenções, que tentou deixar o carro de época, com todos os acessórios. Isso traz um orgulho para quem vê funcionando e traz um orgulho para quem está dentro, na verdade, mantendo tudo isso. Então, um contraponto de eu não conseguir usar o DeepSeek V4 tão fácil foi essa energia, esse certo orgulho que eu tive de ver o modelo funcionar. É tipo um Fusquinha rodando por aí. É muito legal. O que DeepSeek é o rei e aqui não é hype, porque ele é open source. Enquanto a gente tem modelos, né, tipo Big Tech, que a gente tem que pagar e tem uma concentração de inteligência, DeepSeek ele está fazendo exatamente o movimento ao contrário, assim como faz um rei. Um rei, entre aspas, precisa ver a dor do seu povo, a fome, por exemplo, e resolver. DeepSeek faz igual, ele pega a inteligência e distribui para o povo, e isso que torna ele tão bonito. E isso é importante, turma, porque no Brasil, por exemplo, ele deve estar salvando nesse exato momento muitas startups que não têm condição nenhuma de investir em nada. E pode rodar DeepSeek lá dentro do seu servidor, dos seus projetos. Pensa em ONGs, quantas podem usar a inteligência do DeepSeek? Nesse exato momento, ele está sendo usado na África por pessoas que não têm documentação, não têm uma conta de e-mail, portanto, só por isso já não teriam acesso, e o DeepSeek ele chega nessas comunidades. E nessas comunidades não tem Big Tech não, elas não querem porque não tem dinheiro. Então veja a importância do DeepSeek. E o mais bacana é que eles lançaram essa nova versão, a V4, e fizeram questão de documentar e abrir todo organizado para a comunidade.
Eu vou tentar achar esse documento de 54 páginas e deixar na legenda muito fácil. Agora entendeu por que o DeepSeek é e sempre será o rei? Dani, então quem ganhou, quem perdeu e como fica a primeira prateleira? Vamos lá. Primeiro, Opus 4.7 é o imbatível no código e muito bom na criação. Não tem como superar ele, pelo menos na minha opinião. Em segundo, o ChatGPT 5.5 tá surpreendente. Tem horas que eu até confundo, tô falando com Opus ou tô falando com o ChatGPT? De tão perfeito que ele tá na escrita, na criação, na codificação, tá rápido. E quem tem o planinho Plus tá quase infinito na utilização. Isso é uma coisa muito legal da OpenAI que ela continua. Em terceiro, o Gemini 3.1 Pro, mas ele tá defasado. Ele é muito bom ainda na primeira prateleira, mas faz tempo que não lança atualizações e ele tá muito fraco no português, no argumentativo, no criativo, enfim, ele se sai melhor na codificação, mas aqui tem um trunfo. Ele ainda tem o Nano Banana 2, que na minha opinião ainda é o melhor modelo multimodal desse momento. Eu não consegui, por exemplo, fazer capas tão perfeitas com face clone com o meu rosto usando o novo ChatGPT Image 2 que está todo mundo elogiando. Na minha opinião, ainda perde para o Nano Banana 2, mas se você não vê desse jeito, não tem problema, deixa nos comentários a sua opinião. E por último, é claro, DeepSeek V4 é um despontador de tudo, porque você pode usar gratuito, ele vai criar bem, ele escreve muito bem, ele domina a língua portuguesa de uma forma excelente, ele codifica também, tem gente fazendo aplicativo, site, um monte de coisas bacanas, games até estão fazendo com o DeepSeek V4 e tem funcionado bem, então ele vem logo aqui na quarta posição e ele deu uma roubada aí no Gemini. Então essa fica aí a posição da primeira prateleira. OpenAI e Anthropic não perderam o ranking, perderam o argumento do preço. DeepSeek 4 voltou sendo o rei, não para brilhar, mas sim para chegar quase lá. Mas esse quase lá é mais do que o suficiente para muita gente e isso quebra modelos que fazia da IA um pedágio. Mas eu quero saber de você. E aí, você prefere pagar caro por uma IA super perfeita e poderosa ou o quase lá é mais do que suficiente? Deixa para comunidade nos comentários, continue apoiando o meu trabalho e já sabem, aqui é Tech Sem Hype.